Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de escrever aí na nossa página, para nos ajudar a divulgar essa doutrina, essa pesquisa. Nós não somos uma nova religião, nem uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa, grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. Segundo nossa pesquisa, até o dia de hoje, a igreja, a religião, a política nunca conseguiu trazer paz e nem unificar o mundo, a humanidade. Sabe por quê? E eles não vão conseguir, porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O mestre de Nazaré nos advertiu: reino dividido não subsistirá. Existe um reino mais dividido do que as próprias religiões, que veio para unificar, ela faz o contrário, ela separa. Nós estamos estudando Vida Além da Vida. É uma coletânea de livro do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Essa coletânea de livros responde à pergunta: quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Você sabe quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Assista os nossos estudos. Nós temos aí mais de 700 vídeos de estudo, de pesquisa. Você vai entender do que nós falamos, qual é a nossa meta. A nossa meta é unificar a humanidade, porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. A obra de André Luiz, 13 livros que são best-seller. Tem 3 que já tem filme. Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, e A Vida Continua. Se você procurar na internet, você vai encontrar para assistir. Nós já estudamos Nosso Lar, Os Mensageiros, O Missionário da Luz, agora estamos estudando O Obreiro da Vida Eterna. No capítulo anterior, nós gravamos o capítulo 13, que foi, eles foram conhecer os 5 espíritos encarnados que eles vão ajudar na desencarnação. Hoje, no capítulo 14, nós já estamos na desencarnação de Dima. Dima é o primeiro a ser desencarnado. Dima é aquele, né, que foi médium e que está com cirrose em estágio terminal. Então, aí o quarteto, né, o grupo, o Juvencio, André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana foram até a casa dele. Então perceberam pelo nosso irmão, teu irmão Fabrício, que é um espírito que trabalhou com ele, trabalhava na equipe dele, né? Porque ele era médium, ele trabalhava numa reunião mediúnica. E ele então está dando assistência para ele. E ele percebe que é muito difícil. Por que razão?
a família, né? Mas aí o nosso irmão, o Juvencio, tem uma ideia. Então, aplica-lhe um passe no Dima e ele dá uma melhora. Aí ele abre os olhos, o filho dele pergunta para ele: aí, pai, tá melhor? Eu estou melhor. Eu acho que Jesus me curou. Aí a mãe, a esposa, então fica contente, né? Aí chama o médico vem, examina ele e fala: incrível, ele melhorou completamente. Eu quero que se ele continuar assim, até amanhã eu dou alta para ele. Agora vocês vão para casa, principalmente você, disse para a esposa dele. Vai tomar um banho, vai se alimentar, descansar, dormir um pouco, porque ele está bem. Qualquer coisa eu ligo para vocês. E eles saíram. Então André Luiz explica o porquê. Porque André Luiz fala que, na mesma maneira que lá nos Mensageiros, também num desencarne a família estava com esse problema. A família fica ali, não querendo, pedindo que a pessoa cura, que a pessoa não vai embora, que não pode ficar sem ele. Então, um fio cinzento sai deles e envolve a vítima. E a vítima fica como um peixe preso numa rede. Então precisa fazer isso, que quase todas as pessoas que estão em estado terminal dão uma melhora. Aí a família se afasta, rapidamente ele desencarna. Aí então, quando a família saiu, né? Aí o Jerônimo disse: é agora. Aí então começou a desligar. Então começa por baixo, né? Primeiro a parte da vida, a parte da sexualidade, né? E aí André Luiz não aguentava curioso, porque André Luiz é muito curioso, né? Aí disse: Senhor, por que é que ele tem essa assistência e eu não tive? Se ele terminou o tempo dele na Terra, ele completou o tempo dele programado e disse: não, ele está indo mais cedo. Então é suicídio. Não foi assim que aconteceu comigo? Aí então Juvencio falou: André, eu não conheço a tua história, mas cada história é uma história. No caso dele, ele está indo mais cedo, não é suicídio por um seguinte, porque ele gastou o corpo, ele se destruiu a vida dele, a saúde dele, mas fazendo bem, fazendo caridade. Porque Dimas se preocupava mais com os outros que com ele mesmo. Ele tinha problema com a família por causa disso. Porque ele sempre fazia as coisas pensando no próximo. E ele passava horas sem alimentação, passava noites sem dormir, ao lado de pessoas enfermas, ajudando, trabalhando. Então, isso que deu esse mérito para ele ser socorrido. Aí, então, André Luiz fala que quando se desligou essa parte aqui do tórax, da parte sexual, saiu um líquido leitoso. É semelhante a uma espuma de barbear, tipo de uma gelatina, que hoje, nesse tempo do André Luiz, não se sabia o nome disso. Hoje a ciência já sabe, chama-se ectoplasma. Com essa ectoplasma que materializa os espíritos. Aí então ele vai desencarnando, vai tirando. Quando chega no cérebro, ele tira algumas ligações. Quando ele desliga ele dá um gemido. Mas ninguém percebe. Então, André Luiz fala que aquele líquido que começou a sair pelo umbigo, pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, se elevou, ficou pairado no lar. Quando Jerônimo desligou o fio, desatou um fio no coronário dele, ele deu aquele choque,
Aí saiu uma luz meio amarelada, né? Então aquela luz veio, aquele ectoplasma se ajuntou, começou a formar uma cabeça, depois o tórax, os membros, até que formou o corpo perfeito do Dima. Agora estava lá o corpo cadavérico, né? E o corpo. Então, uma coisa que nós esquecemos de falar, né? Mas no capítulo anterior nós falamos, que antes de Dima começar o excesso da desencarnação, ele faz uma oração. O próprio Juvencio inspira ele a fazer oração. Então ele ora a Jesus e pede a Jesus ajuda. Então ele lembra da Maria de Nazaré aos pés da cruz de Jesus, dando assistência espiritual para ele. Aí ele então pede, se a mãezinha dele estivesse ali. Aí quando ele falava isso, André Luiz, para que chegou uma senhorinha de idade, e ela se apresentou toda iluminada, né? Disse, eu sou a mãe dele. Então aí ela sentou na cama, colocou ele no seu colo, percebe que ele se sente à vontade, né? É o filho aconchegado no colo da mãe. Aí então quando formou aquele corpo, né? Aquele corpo perispiritual, ela então coloca o corpo cadavérico na cama e pega no colo o espírito materializado, que é o perispírito dele. Aí ela senta de lado. Aí ele fala, olha, nós não podemos desligar ele completamente. Nós voltaremos amanhã. Ele vai ter que ficar pelo menos 24 horas, porque ele ainda tem algum miasma. Ele ainda não conseguiu se desligar da matéria. E como ele não desencarna no tempo certo, o corpo ainda tem muito fluido vital. Quando o corpo ou a pessoa desencarna com bastante fluido vital, os vampiros, os espíritos trevanos, eles vêm sugar aquela energia que é a alimentação deles. Eles se alimentam com aquela energia que dá força para ele, é a vitamina. Mas se a mãe dele não estivesse ali, alguém deles tinha que ficar ali para cuidar dele, para não deixar que os vampiros viessem vampirizar ele ou o corpo dele. Tem que ficar, porque o lar, o Dima era um homem religioso, de oração, mas a família não era. Ele tinha proteção, mas a família não tinha, o lar dele não tinha. Então esse era o problema. Então André fala que eles voltaram para casa, porque eles voltam para a casa transitória, né? A casa de Fabiano de Cristo. No caminho, André pede para o Jerônimo, eu não poderia ficar lá no velório à noite, porque vai velar o corpo dele à noite. Então amanhã, na hora do enterro, é que eles vão vir ver se já está completamente desapegado de tudo, para acabar de desligar ele, né? Para a mãe dele então levar ele para... Aí vamos levar ele para a casa transitória, para eles ficarem internados lá, até que juntam os 5, e 5 então vão para o nosso lar. Aí ele disse, pode, André, é bom para você aprender. Então André Luiz volta para trás e fica lá. Então André Luiz chega, a mãe, tem aquele espírito que está vigilante com ele, é o espírito Fabrício, que trabalhava com ele. Disse, olha, André Luiz era um médium excelente, trabalhador, por isso ele merece tudo isso. E a mãe dele fala assim, de pouco a pouco ele está se desligando do corpo, pouco a pouco está saindo todos os miasmas do corpo. Mas tinha um porém, né? E aí começa a contar, né? Inclusive, aí, então, o André Luiz, o Fabrício disse para o André Luiz, vai lá, porque naquele tempo não tinha velório, então os corpos eram velados em casa.
Possivelmente ele estava num cômodo à parte e o corpo estava lá na sala, com bastante os amigos, as pessoas, tudo, né? Então fala, vai lá para você ver, você pode aprender bastante coisa. Aí André Luiz deixou a mãe dele, olha, ele tá, cada vez está ficando melhor, porque ele, de vez em quando, ele se estremecia, era como um pesadelo. Então essa é a parte mais importante desse capítulo, né? Para você, minha irmã, você que vai no velório. Aquelas pessoas que vai no velório, fica bebendo, contando piada, dando risada, contando acidente, desgraça que está acontecendo na internet, na mídia. Irmão, no velório é um lugar de silêncio, de oração. Toda a energia que emana do seu pensamento, aquele corpo, ele passa para o perispírito, que está lá, tudo que ele falava ali, tudo as piadas, as risadas que ele dava ali, Dimas sentia lá, se estremecia no colo da mãe. André Luiz fala que se aproximou, então tinha um grupo contando anedota, dando risada, outros grupos estavam contando coisas que não tinha nada a ver, né? Coisa da vida, fatos, né? Suas peripécias. Agora o que chamou a atenção dele era 3 pessoas. Eles estavam em silêncio, mas o amigo Fabrício, ele disse para André Luiz, o ser humano, ele precisa aprender, porque o ser humano, uma assembleia de 3 mais ou menos, ele não fica 5 minutos sem não entrar em fofoca, em falar da vida dos outros, desviar da vibração. Então pede a vigilância, por isso que Jesus disse, vigiai tempo todo para que não caia em tentação. E André Luiz percebeu que tinha ali um senhor de idade, então fazendo um cigarro de fumo, né? Que cigarro de fumo cortava o fumo, aí ele colocava na palha, aí enrolava, aí depois que fez o cigarro, ele acendeu, né? Aí um daqueles 2 que estavam com... Eu falei, coronel, e quanto o senhor já sabe o que fazer com a dívida? Percebe, minha irmã? No velório de Dima, ele estava preocupado com a dívida, com certeza a Dima devia para aquele senhor alguma coisa, né? Aí ele parou com o cigarro na mão e disse, olha, eu não me preocupo porque Dima foi um homem muito bom, a família com certeza, os filhos, vai me redimir, vai acertar essas contas. Vocês percebem? Na hora do velório, pensar em conta, em dívida. Não tem outro assunto para conversar. Aí aquele senhor colocou cigarro, acendeu, deu uma baforada, nem depois disse, olha, eu nunca vi uma pessoa tão honesta, tão espiritual, tão cristã igual o Dima. Aí apontou para ele. Falou, olha, você sabe que o Dima está levando com ele aí um segredo que todos já morreram, só tinha ele de testemunha. Ele é o último a morrer. E vai levar com ele esse segredo. Aí o rapaz falou, mas que segredo? Ele falou, Dima presenciou um assassinato covarde e cruel. Na casa onde ele morava numa casa simples, mas ao lado tinha uma casa de alguém que trabalhava, que era funcionário público, né? E numa certa hora da madrugada, então um senhor, né, um coronel, saiu pela porta do fundo. Quando eles saíram, a mulher e ele tiveram um colóquio amoroso. Aí ele saiu bem devagarzinho. Quando ele deu algum passo, ele percebeu que tinha um senhor, um trabalhador, um senhor de idade, que estava ali por acaso, vinha passando, o que acontece. Então quando viu ele, falou assim, aí ele falou assim, senhor coronel, tem certeza que eu não vou contar para ninguém, isso vai ficar segredo. Então, mas ele não era um bruto, estúpido, espírito violento, grudou aquele senhor de idade
paletó, chacoalhou e disse, pode fazer o que for, mas você tem que morrer, porque verme tem que morrer. Então sacou da arma e deu um tiro no coração daquele senhor que caiu sem gemer. Aí saiu correndo. Quando ele saiu correndo, Dima deu um grito. Aí quando Dima deu um grito, saiu correndo para ajudar o rapaz, aí apareceu os outros vizinhos, então repararam que aquele senhor estava morto. Ele já morreu na hora. Aí a polícia veio tentar, procuraram descobrir se alguém via, Dima permaneceu calado. Não denunciou, Dima ajudou a família, fez enterro para a família, deu apoio cristão para a família, todo o tempo deu apoio para aquela família. Aí aquele senhor deu uma baforada no cigarro e disse, olha, eu nunca fui chegado ao espiritismo, mas por causa do testemunho dele, você sabe que eu me interessei por essa doutrina. Lembra da palavra de Jesus que diz assim, os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. Dima, percebe que ele era tão cristão, tão obediente à doutrina, que o próprio testemunho dele convertia as pessoas. As pessoas ficavam curiosas com o espiritismo para ver a transformação dele. Você percebe? O testemunho é a maior palavra, o maior testemunho é a presença da pessoa, a situação, a moral da pessoa. Aí quando ele estava falando assim, André Luiz fala que de repente apareceu um espírito. André Luiz disse, era horrível, era um verdadeiro monstro. Então aquele espírito veio e grudou naquele senhor. E deu-lhe uma chacoalhada nele. Eu sou essa pessoa, o assassino. Por que você está falando isso? Por acaso você é juízo? Então, André Luiz fala que aquele senhor levou um susto, né? Ele não viu, não percebeu, não sentiu, mas as energias fazem que ele levou um susto, né? Que os amigos até deram risada, né? Porque ele assustou de repente, né? Daquilo. E André Luiz fala que de repente aquele espírito começou a sentir o cheiro das flores, que antigamente tinham, quando era velório assim, eles colocavam um cravo chamado cravo de defunto, que ele é muito cheiroso. Aí ele olhou e viu, aí ele se aproximou do corpo, aí viu que era Dima, meu amigo. Aí dobrou o joelho diante dele, de Dima, é você, meu amigo, você é um verdadeiro cristão, você nunca me denunciou, Dima, por favor, me ajuda, eu preciso encontrar a vítima, a que eu assassinei, eu preciso pedir perdão para ele. André Luiz fala que o corpo deu aquele choque, André Luiz de repente saiu do colo da mãe e quis correr para o corpo, então Fabrício fez com que ele voltasse novamente para o corpo. Percebe? Ele sentiu tudo aquilo. Aí, de repente, André Luiz fala que começou a chegar vários espíritos. Lembra que nós falamos que Dima era protegido, mas a casa não era. Então, aqueles espíritos começou a chamar aquele homem, com aquela história dele, ele invocou esses espíritos, que eles começaram. Então, aí Fabrício pegou e viu o problema de Dima, então correu lá onde estava o corpo, aí percebeu que tinha vários espíritos lá, então mandou que todo, vai embora, ninguém pode ficar aqui, não, pode ir embora. Aí então aqueles espíritos foram embora, tinha medo dele, era o espírito de luz, né? Então ordenou que ele saísse. Aí Fabrício disse, é isso, meu irmão, o problema da humanidade é isso, o problema das pessoas é isso, é não ter consciência da ordem, é o respeito na última hora no funeral. Aí quando falava assim, a esposa dele, né, que com certeza tinha tomado calmante, ela acordou e veio. Aí ela chegou perto do caixão, de repente começou a gritar desesperado,
Dima, o que eu vou fazer sem você, Dima? Como é que eu posso fazer isso? Aí ele ficou apavorado novamente, Dima, o corpo ficou apavorado e a mãe tentando se conter ele, mas ele não conseguia, até que ele saiu, chegou até perto do corpo. Aí então o Fabrício veio e aplicou um passe magnético na esposa dele que ela caiu, ela desmaiou. A Nélia Luiz ficou olhando, aí eu disse, André, às vezes nós temos que aplicar um golpe mortal, quer dizer, brutal, porque não tem condição. Senão ela destrói, ele acaba com a vida dele, ele está vivendo um pesadelo. Então ele não pode sentir isso daí. Aí então ela desmaiou, aí levaram ela para a cama, aí tudo começou a voltar ao normal novamente. Então, aí é o que acontece mesmo. Esse é o problema do velório. Para você que quer conhecer mais, quer saber mais, qual é o problema, a dificuldade, o prejudicial das pessoas que chegam no velório, sempre tem um grupinho que fica contando piada e dão risada, contando peripécia, coisa... esquece. Quando você vai para um velório de um evangélico protestante, do espírita, eles cantam, faz oração. Então é assim que fazer. Nós temos que, em cada momento, fazer uma oração, fazer uma vibração para aquela alma, para aquele espírito, né? Eu tinha um senhor que era esposo de uma irmã que frequentava o nosso grupo. A família dela toda era evangélica. Só ela era espírita. Ele não era materialista. E ele desencarnou. Aí, os evangélicos da família reuniram lá. Aí a irmã ligou para mim. Falou, seu Francisco, vem aqui, nós estamos precisando da sua ajuda. Então, quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando. Olha, minha irmã, nós vamos ficar aqui 1 hora. Você que está aqui, você tem que aceitar Jesus. Porque se Jesus vier, você não aceitar ele, você vai para o inferno eterno. Porém, esse rapaz, a família toda aceitou Jesus, só ele que não. Agora não tem mais jeito, porque ele agora está morto. Agora ele vai dormir no túmulo e vai esperar Jesus voltar para ele ser julgado. Percebe, irmão? Nesta hora ele ia chegando. Quando eu cheguei, então a esposa dele veio me abraçar, eu cumprimentei ela, né? Confertei ela, aí eles se afastaram, ficaram direto. Aí então eu desfiz a palavra dele. Aí então eu expliquei, queridos irmãos, você que tem a Bíblia na mão, você que estuda a Bíblia, abra Eclesiastes capítulo 2, versículo 12, versículo 6. Porque assim está escrito, minha irmã. Não é nós que falamos, não é espiritismo que faz isso, não está escrito. Leia, você está com a Bíblia na mão, leia aí. Morre o corpo, vai para o pó, porque pó e o pó voltará. Mas o Espírito vai retornar para o Criador. Portanto, esse nosso irmão que está aqui é o corpo, é a carcaça dele. É como se fosse uma veste. Este vai ser sepultado e vai virar pó, porque pó e o pó voltará. Mas o irmão, eu falei o nome dele, que eu conhecia ele. O irmão, ele vai para o Criador. E quando eu disse isso, minha irmã, eu tive a visão do nosso irmão no mundo espiritual, num quarto de um hospital, uma senhorinha de idade sentada ao lado dele, segurando na mão dele e ele dormindo. E do outro lado, no corredor, tinha mais 2 familiares esperando ele despertar. Eu não falei não, claro, né? Você percebe? Então, se você quiser conhecer melhor, tem um livro de Luiz Sérgio, é um jovem Luiz Sérgio, que morava em Brasília. Ele tem vários livros, mas ele tem um livro chamado
Cascata de Luz. Esse livro só fala de velório. Como se deve portar dentro do velório. É bom você estudar, você que prega a doutrina dos Espíritos, você que, às vezes, porque você, como eu, já fui chamada para fazer prece no velório, conversar com a família, falar, entendeu? Me chamaram porque percebe, irmã, esse pastor, por isso que Jesus diz que são lobo vestido de ovelha. Qual é a alegria? Qual é o conforto que ele dá para a família? Dizer que aquele espírito vai dormir no pó até Jesus voltar, depois que ele vai ser julgado, porque ele não aceitou Jesus? Isso é conversa, meu irmão. Então esse é o capítulo 14. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Se você gosta do nosso estudo, meu irmão, faz um comentário aí, comunica conosco, faz um comentário, pergunta, diga o seu nome, onde que você se encontra, e não esqueça de assistir o nosso estudo do Evangelho no Lar. Nós estamos já no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a necessidade da... Ninguém pode nascer de novo senão... Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Entre e assista o nosso trabalho. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.